um parênteses, maio de 68, né? Como é que o senhor viveu? Bom, isso foi muito importante para mim, né? Porque eu tinha saído do Chile, Sim. fui direto para a França, e para contrariedade do Medina Echeverría, que tinha sido exilado, ele era exilado do México, e você está maluco? Você está numa burocracia, o mundo hoje é das burocracias, você vai deixar o certo pelo duvidoso, né? Você tem talento diplomático, você vai fazer carreira aqui na CEPAL, porque ele praticamente me entregou o comando lá da divisão social. Eu era adjunto, mas quem levava no dia a dia era eu, porque o Medina gostava muito de mim e do Faleto. Então ele achava que eu devia ficar na CEPAL, que eu ia fazer uma carreira, e faria mesmo lá na CEPAL. Mas eu não sou assim, eu não tenho cabeça burocrática, eu não consigo trabalhar em organizações, nunca. Uma vez o Ulisses Guimarães, mudando de gata a sapato, o Ulisses Guimarães, quando eu disse a ele que eu ia embora do PMDB, ele disse, mas por que você vai embora? Você pode ser presidente do Senado. Eu era líder. Eu disse, Ulisses, já podia ter sido ano passado, eu deixei o outro lá, o Nelson Carneiro. Eu não quero ser presidente do Senado. Eu jamais gostei de comandar burocracias. Eu queria ser líder, já sou líder, porque aí é política. Mas burocracia não. E também a CEPAL era uma burocracia pesada, a ONU, aquilo para mim era um sacrifício. Eu não gosto de sair de casa de manhã, eu gosto de trabalhar de pijama, tem esses detalhes, não botar gravata. Eu fui para a França. Bom, cheguei lá, foi um choque, porque eu fui para Nanterre. Primeiro, em 67, fiquei um pouco na Alemanha, mas eu vim à França para dar aula, não sei o quê. Bom, e a França era outro mundo, completamente diferente do mundo nosso. E quando começou o negócio de Nanterre, não tinha imperialismo, luta de classe, nada disso. É uma revolução existencial, à la Sartre, né? Proibido proibir, não sei o quê. Eu acompanhei aquilo muito de perto, porque aliás, eu vi na televisão há 2 dias, o Combandi foi meu aluno direto ali, né? E, bom, e o Touraine, na Nanterre era o Touraine, o Crozier, o Lefebvre, enfim, era um grupo muito interessante. O Lucien Goldman, né? Nessa época o Marcuse apareceu por lá, ali o Goldman me telefonou se eu queria ver uma conversa do Marcuse com os jovens assistentes de Nanterre. Eu fui, foi um desastre, porque o Marcuse falava outro mundo, não tem nada a ver com a França, virou o pai de Nanterre, nada a ver. O Marcuse era o negócio les damnés de la terre, os oprimidos, os negros. E Nanterre não era isso, era a classe média bien aisée da França, todo mundo gordinho, tudo bem, queria revolução cultural, existencial. Ele não conhecia o Marcuse, nada, zero. Inventam depois e tal, nada. Bom, então, mas Nanterre o que era? Era uma expressão de um mundo novo e que queria mais liberdade, né? Não tinha nada a ver com mudança de estrutura, no sentido nosso, né? Não tinha isso. E o que percebiam na França como uma bagunça na universidade não era nada. A reivindicação básica de Nanterre era que nos dormitórios os homens não podiam entrar no quadro das mulheres. A recíproca era contrária, as mulheres podiam. Era o fundamento machista. Se o homem entra, ele pode forçar. Então, não podia. Uma reivindicação existencial, né? Sexual quase, de comportamento, né? Isso era o começo da briga de Nanterre, não tinha nada a ver com grandes temas. Depois foi explodindo tudo. E aí você vê o seguinte, como é que eu até escrevi quando eu passei o comando da Associação Internacional de Sociologia na Índia, para quem me sucedeu, eu fiz isso está publicado, né, na revista um paper sobre isso. Digo, olha, há uma forma de mudança da sociedade contemporânea que é diferente daquela que eu aprendi. Que eu aprendi a escola marxista, quer dizer, contradições, luta de classe, a revolução, quebra de estruturas, né? Bom, aqui não tem nada disso, não está quebrando estrutura nenhuma, não tem... Eles em Paris andavam lá desfilando com a bandeira anarquista preta, porque não tinham símbolos do que eles queriam. E cantavam a Internacional Social Comunista, quer dizer, de pé o famintos da terra. Todo mundo era gordinho, não tinha nada, não tinha faminto ali, né? Não era uma revolução dos famintos, né? Mas não tinha nem símbolos para expressar aquele tipo de reivindicação que era novo. E o que era interessante é o contágio, como se deu. Vou contar um episódio que eu conto sempre. Todas as quartas-feiras, o Celso Furtado, eu e o Luciano Martins, e às vezes o Valdir Pires, esse que foi ministro da Defesa do Lula, às vezes vinha ele, em geral nós três.
almoçávamos num restaurante na Rue de Saint-Père. E um dia o Paulo Tasso Santos, que foi prefeito de Brasília e foi ministro da Educação no tempo do Jango, acho, ou do Jânio, nem me lembro, apareceu por Paris. Ele não conhecia. E nós morávamos em Paris. E o Celso, então, nem se fala, estudou lá antes e tal. E o Celso sempre soube mais que todos nós, né? Então, o Paulo estava, o que vai acontecer na França? O Celso está nada. Aqui não acontece nada. É uma sociedade irracional. Vai haver uma discussão de aumento de salário, você vai ver. Tem o sindicato e tem o Palácio de Matignon, que é o primeiro-ministro. Os dois têm números, fazem pesquisa, vão ter uma discussão. Aqui não acontece nada. De Gaulle é como o Luís XIV, com a diferença que o Luís XIV não podia andar na rua, que era vaiado, De Gaulle aplaudido. Isso foi em fevereiro de 68. Em maio, Paris que acabava. De Gaulle quase cai, né? E por uma coisa que não tinha nada a ver com o choque das classes, né? Bom, às vezes tem um fio desencapado que dá um curto-circuito. A sociedade muda também por curto-circuito, por contágio. O que está acontecendo agora lá? Primaveras. Primavera e tal. Então, aquilo tem muita influência sobre mim. Agora, tem que olhar o mundo de uma maneira... O mundo contemporâneo tem outras formas de mudança que não são só do grande choque, nem da quebra de estruturas. E isso muda. Ele não muda as estruturas, mas muda o comportamento, muda valores, não sei o quê. Então, a Nanterre teve muita influência na minha percepção. Outro que teve influência em uma direção parecida foi o Hirschman, que eu mencionei de passagem. O Hirschman eu fui muito amigo dele. E está vivo ele, mas não fala mais. Porque o Hirschman tem sempre uma análise do inesperado, né? E eu tenho um pouco disso. A mim não interessa porque é a coisa que repete. Embora eu tenha lidado com estrutura, eu quero ver com as novas estruturas. O que está surgindo? Né? Como é que tem a coisa nova? A coisa velha deixa para lá. A sociologia costuma lidar com o que se repete. Eu prefiro o que não se repete. O que está surgindo? Esse é Hirschman, né? Que tem sempre uma análise micro. Né? Eu não faço análise micro como ele faz, mas eu gosto do estilo de análise dele, né? Então, por que caiu o Muro de Berlim? É muito interessante ver como é que ele lida com esses grandes fenômenos que mudam o mundo de uma maneira que ninguém olhou, porque é uma coisa assim que ele vai pelo desvio. Esse desvio aqui não é desvio, é começo de uma coisa nova. Então, o Hirschman me influenciou muito também. Agora, o senhor decide voltar, vamos dizer, desse momento de efervescência revolucionária existencial, o Brasil no momento que estava entrando na fase mais repressiva da ditadura militar. O senhor não tinha medo dessa volta? Como é que... Quando eu voltei na ilusão, né? Porque estava começando a haver uma abertura. E eu voltei por uma razão também oportunística. É que a estrutura da Universidade de São Paulo, como era na época, era de cátedra. Bom, quando eu fui para o Chile, eu estava escrevendo uma tese de cátedra. Eu já tinha feito mestrado, doutoramento e docência, né? E eu estava preparando uma tese de cátedra, que ia ser para a substituição do Fernando de Azevedo. Bom, aí veio de 64, eu fui embora. Levei a tese, eu pensei que eu ia escrever e voltar. Bom, mas aí me perseguiram, tinha um processo em cima, não sei o quê, e eu perdi o lugar da universidade, porque o reitor não me deu afastamento, porque por uma razão burocrática, eu estava, teoricamente, na burocracia, eu era primeiro assistente da cátedra do Florestan. Como o Florestan era primeiro assistente dessa mesma cátedra quando era o Bastide, quando ele se deslocou para ser professor, e o lugar dele de assistente era estável, ele se afastou e eu era substituto. Portanto, eu não podia ser afastado. Então, eu perdi o lugar na universidade. Fiquei fora da universidade. Bom, então, para voltar à universidade, eu tinha que entrar de outra maneira. Morreu o Lorival Gomes Machado, que era professor de ciência política. Abriu-se uma cátedra. Naquele tempo era assim. Não tinha uma cátedra só, não era à vontade, não era como hoje, titular. Por isso que o senhor foi para a ciência política. Aí eu fui para a ciência política. Então, foi uma maneira de entrar de novo na universidade. Eu fui para a ciência política e ganhei a cátedra. Ganhei a cátedra com muita oposição de uma parte dos alunos, porque eles eram contra o sistema de cátedra, e eu também, mas, enfim, era o modo de entrar. E era o momento de discussão da reforma universitária. Pois é. Mas aí depois eu fui eleito pelos alunos, diretor do departamento, e para fazer uma reforma. E foi muito interessante. Mas durou 6 meses. Eu fui o último ou penúltimo professor catedrático, que até hoje eu tenho esse título lá, que não é titular, é outra coisa, né? Bom, professor catedrático de ciência política.
Eu fui aposentado em abril de 69. Eu ganhei a carta em outubro, fiquei 6 meses. Comecei a dar um curso e acabou. Fui receber a minha aposentadoria lá, depois a moça do guichê disse, esse já morreu. Eu disse, como morreu? Estou aqui. Tinha morrido o outro Fernando Henrique Mendes de Almeida, Faculdade de Direito. Aí ela me deu o meu salário lá, correspondente ao tempo de serviço, não sei o quê. Olhou, tão moço, já aposentado, não é já catedrático, não, já aposentado, que é a glória de todo mundo, né? Como é que conseguiu? Eu digo, não é tão fácil assim, não. Então, eu não dei aula praticamente. Né? A minha experiência de professor aqui foi só esse período até 64. Depois eu dei 6 meses só, o resto eu dei fora do Brasil. Sim. Né?